Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de metodologias de venda, né? Nós vamos falar alguns métodos que facilitam para que você consiga vender. Se você não trabalha com venda, então pule essa aula que essa aula não é para você, tá bom? Vamos lá? Vamos começar aqui. Eu vou apresentar minha tela. Então, nesse método de venda, o primeiro tópico é aborde e conquiste. Conquistar o cliente com simpatia, transmitindo confiança, segurança, importância e consideração. Por incrível que pareça, acontece acontece de o corretor, às vezes, ele ou o vendedor, né, independente se você vende imóveis ou trabalha com outro tipo de venda, por incrível que pareça, às vezes nesse aspecto deixa a desejar. Por quê? A maneira da abordagem com o cliente é muito importante. Por quê? A primeira impressão muitas vezes é a que fica. Então você precisa abordar o teu cliente de uma maneira positiva, de uma maneira alegre, com postura, sabe? Para que ele possa, já nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, ele já possa gostar de você, criar uma conexão, um rapport, né, que a gente chama. Uma conexão de afinidade com você, vendedor ou corretor, etc. Tá? Então nós vamos falar desse primeiro tema desse metodologia, tá bom? Então, se o cliente não confiar nas suas palavras e opiniões ou na sua postura, dificilmente ele se sentirá confortável para fechar negócio. O que o corretor ganha com a abordar com conquista, né? Conquistar o cliente. Então preste atenção. Quando o corretor conquista o cliente, desde a abordagem, consegue abrir os canais de comunicação. E assim fica mais fácil conhecer as necessidades do cliente, seus desejos e particularidades. Quando abordamos de forma especial nosso cliente e transmitimos a ele a impressão de que são únicos, que possuem toda a nossa estima, nossa afeição, atenção, respeito, fazemos com que se desenvolvam bons sentimentos e emoções positivos. Então preste atenção, tornar o clima positivo logo de início favorece o desenvolvimento dos negócios e ajuda na construção de um relacionamento positivo entre o corretor e o seu cliente. Então vamos lá. Abordar de uma maneira positiva, abordar conquistando o cliente. Então a gente vai falar de alguns elementos. Primeiro, a apresentação pessoal é muito importante. A maneira que você se veste, a sua postura. Tem vendedor que vai atender o cliente já olhando para baixo, cabisbaixo, já cansado, ou com o tom de voz meio desanimado. É, boa tarde, tudo bem? Meu nome é fulano, tal. Então isso não passa essa energia para o cliente. Você tem que ter uma postura ereta, olhar sempre na direção do teu cliente. Você está indo até o teu cliente, você vai até ele com os ombros para trás, sabe, ereto, olhando para o seu cliente, olha nos olhos dele, aperta a mão dele, sabe, com um sorriso no rosto, com um sorriso no rosto. Então, apresentação pessoal, a maneira que você veste, que você se veste, o olhar, sorriso no rosto, essa recepção, esse início de diálogo, né, esse clima positivo. Então, eu falei aqui da apresentação pessoal, né? Cuide da sua higiene bucal, das suas unhas, a maquiagem, acessórios discretos, né? Cabelos arrumados, roupa bem passada, sapatos limpos, engraxados, a barba sempre bem feita, cuidado com o cheiro de cigarro, caso você fume, né? Muito importante, evite excesso de perfume, isso pode causar desconforto no cliente. Então, às vezes você gosta de um perfume mais doce ou um perfume mais amadeirado e você não sabe se o seu cliente gosta ou não. Então, na dúvida, evite ou use muito pouco, tá? Tem gente que sai inalando o perfume assim, que você chega a doer até o nariz, chega a doer a cabeça. Então, eu gosto, você gosta, mas se você é vendedor, o teu cliente gosta. Então lembre-se,
o teu cliente precisa se sentir bem perto de você. Então, a sua higiene bucal, já pensou atender o cliente com mau hálito? Já pensou atender o cliente com um perfume assim que ele é insuportável, logo o perfume que o cliente não gosta, né? Então, apresente sempre de uma melhor forma, a sua melhor forma, a sua melhor performance. Lembre-se também as suas expressões corporais. Caminhe com a cabeça erguida, como eu falei, ereto, né? Mantenha o contato visual e fale gestos afirmativos com a cabeça. Mantenha sempre as mãos livres e sorria. Não atenda o cliente assim, ou, sabe, preocupado, ou com a mesa, assim, na mesa com o cliente. Não, você tem que ficar gesticular com o cliente, mostrar o sorriso. Enquanto ele estiver falando, quando você fizer perguntas, sempre olhando para o cliente, fazendo os gestos positivos, independente do que ele vai falar. Mesmo que seja uma objeção, você vai falar de uma maneira que você está compreendendo a maneira que ele fala, tá? Você está compreendendo as suas objeções. Então, como eu falei, olhar e sorriso, né? A recepção. Então, é importante transmitir confiança para o teu cliente. Então, vamos fazer um exemplo aqui de apresentação. Você chega, boa tarde, eu sou o Emerson, sou o corretor, eu sou o vendedor da imobiliária, ou da loja, ou né? Como que é o nome do senhor? Cláudio. Por favor, senhor Cláudio, sente, fique à vontade. O senhor aceita um café, uma água? E já conduz o cliente para um atendimento da sua loja ou no plantão de vendas, etc. Você já precisa conduzir e que o cliente se sinta confortável. Então, sempre repita o nome do cliente. Cláudio. Sim, senhor Cláudio, entendido, senhor Cláudio. Porque quando você fala nomes, o nome dele, ele se sente mais confortável, tá bom? Então, cuidado com gírias, palavrão, jargões, sabe? Algumas frases que é muito tem muito gíria, evite, sabe, trazer isso para o teu cliente. Então tem que ser uma abordagem um pouco mais positiva, um clima mais favorável, porque ele quer comprar alguma coisa de você. Então você não pode passar alguma coisa que pode trazer descredibilidade, descrédito, né? Então, algo muito importante, ao cumprimentar um casal, em uma situação que o corretor atende um casal, ele deve dirigir sua abordagem de cumprimento inicial à pessoa do mesmo sexo. Em seguida, ele fará com ambos, evitando focar somente em um deles. Tá? Então, o homem vem com a sua esposa e o corretor ou o vendedor também é um homem. O que ele vai fazer? Ele vai abordar o homem primeiro. A mulher, a vendedora, se é uma vendedora, e mesmo que você está falando com o cliente, quando chegar, você vai cumprimentar a mulher primeiro. E você vai ficar no lado da mesa, mesmo que você está falando com o homem, você vai ficar no lado da mesa também diretamente a mulher, se você é uma vendedora e vice-versa, para não criar um clima desagradável. Já pensou? Você está apresentando um imóvel, a mulher é ciumenta, você é vendedora, você é mulher, e você fica ali em cima do cliente. Não, é melhor que você fique ao lado da mulher dele, fique ao lado dela, olhando sempre para ela e apresentando para ambos, tá? Para você evitar um clima desfavorável. A abordagem no telefone também é muito importante. Você precisa transmitir para ele firmeza na tua voz. Você precisa transmitir para ele segurança. Você precisa falar sorrindo para que ele se sinta seguro com você. No telefone, você normalmente quer agendar uma visita, agendar alguma coisa com o cliente. Então é importante que você fale bem com ele no áudio do WhatsApp ou numa mensagem do WhatsApp. Você precisa usar uma norma culta de escrita, não falar jargões, também não escrever muitas abreviações no WhatsApp. Emojis, tem que cuidar com florzinha, carinha de coração, etc, para evitar uma interpretação errada, tá bom? Então, sempre use frases que estimulem o cliente, tá? No bom sentido, é claro. Então, você deve usar frases positivas. Esse apartamento é a melhor oportunidade da região. Ou esse produto que eu estou vendendo é sensacional. Esse produto que eu estou vendendo, eu estou fazendo uma promoção para essa semana. Se você é vendedor, se você tem loja,
se você é autônomo, oferece algum serviço. Olha, esse serviço que eu estou oferecendo, esse pacote é até amanhã, sabe? Usar um áudio assim, com um tom de voz alegre, motivando o cliente. Se nem você que vende o produto, o serviço, está animado, imagine o cliente, tá bom? Então a senhora precisa vir aqui e conhecer as nossas vantagens. Faça uma simulação para a senhora, sem compromisso. Venha, a senhora vai se surpreender com a qualidade desse imóvel, desse serviço, tá? Então essa abordagem faz toda a diferença num atendimento, tá? Às vezes a gente não consegue, às vezes a pessoa, o vendedor não consegue agendar a visita porque ele tem uma certa dificuldade de transmitir a alegria para o cliente. Então a gente vai ver a parte da pesquisa. Então o corretor sabe, o vendedor sabe o que o cliente procura. Então na hora de ligar para ele, já liga desmotivado, não tem que ligar. Olha, achei o imóvel do senhor, sim, certeza que o senhor vai gostar, tá? Pesquisar o cliente. Bom, essa é uma etapa que muitas pessoas elas falham, a maioria dos corretores, dos vendedores, que é uma etapa extremamente importante, uma etapa que você tem que anotar, tem que rever, tem que praticar para que você consiga fazer, que é essa parte da pesquisa do cliente, o filtro do cliente. Então, pesquisar o cliente tem como finalidade a construção de um mapa de interesses e desejos, perfil, potencial e principais características pessoais do cliente para que você possa investir na criação de estratégias para negociação, contorno de objeções e fechamento. Então, o corretor profissional ele inicia o processo de atendimento ouvindo o cliente. É preciso conversar e entender um pouco do cliente antes de sair apresentando. Então, normalmente o cliente chega, o corretor, o vendedor, já chega apresentando o produto. Não, o cliente deve chegar, fazer uma pesquisa, levar ele para a mesa, conversar, bater um papo, tomar um cafezinho, né? Fazer perguntas. A gente vai dar algumas dicas aqui. A gente vai dar algumas dicas aqui de pergunta. Então você precisa controlar a ansiedade, falar com calma, respirar, tá? O cliente tem que se sentir bem. E essa parte da pesquisa é muito importante porque na hora de você apresentar, você não vai apresentar todo o imóvel, todas as características, todos os benefícios. Você vai falar de mais elementos de características e benefícios do que você ouviu o cliente. Então eu sempre digo que fazer o filtro é como se você estivesse guardando munições para você conseguir depois acertar o alvo, tá? Então, perguntas qualificadoras são essas perguntas que nos levarão a identificar quais são as necessidades do cliente, do que ele gosta, valoriza, seu potencial de investimento. Faça perguntas abertas, pois elas fazem o cliente falar mais. Por que abertas são precedidas de o que, por quê, como, quando, qual, onde e quem. Não perguntas fechadas, né? O senhor gostou desse imóvel? Sim ou não? Ele vai responder sim ou não. Então é uma pergunta fechada, né? Quais os benefícios que o senhor gostou desse imóvel, né? O que trouxe a gostar desse imóvel? Então são perguntas abertas que fazem o cliente responder mais para você, trazer mais respostas para você. Então, descobrindo as necessidades do cliente. Como seria um imóvel ideal para você? Uma pergunta. Qual o prazo de entrega? Pode ser na planta? Qual metragem está procurando? Quantas pessoas morarão no apartamento? Quantos dormitórios? Qual a localização? Por quê? Então, fazer mais perguntas para o cliente. Veja só, você precisa saber se o cliente, por que o cliente está procurando o imóvel nessa região, por que o cliente quer esse produto, tá? Como que ele chegou nesse preço, detalhes da família dele, quantas pessoas residem, por que ele quer o imóvel nessa região, o filho dele estuda onde, ele trabalha onde. Parece assustador, mas você precisa saber do teu cliente. Não fique com medo de perguntar. Você é um consultor, você é um vendedor que quer saber detalhes do cliente
para depois oferecer o imóvel ou o produto que realmente ele precisa. É simples. Você chega num médico, o médico faz perguntas para você porque ele quer te dar o diagnóstico. Você, corretor, vendedor, você precisa dar o diagnóstico do teu cliente. Por isso que muitas vezes você pega o teu cliente comprando com outro, porque você não fez as perguntas certas, né? Então, dicas para descobrir o potencial do cliente. Qual seria o valor de entrada ideal para o senhor? Qual o valor de prestação mensal que fica confortável? Então, a gente não sai perguntando, quanto que o senhor ganha? Não, a gente faz uma... O senhor já fez uma simulação? Quer que eu faça uma simulação para o senhor? Mais ou menos quanto que o senhor gostaria de dar de entrada, o valor da sua renda. É uma maneira sutil, né? Qual o bairro que o senhor reside atualmente? É próprio, alugado, né? Mora em quantos metros quadrados? Mora em casa, apartamento? Para você entender o que é importante para o teu cliente, né? Crie pontos durante a conversa e incentive o cliente a falar mais. Fale-me mais sobre isso. Como assim? Por exemplo, então, isso quer dizer que, portanto, deu fazer com que o cliente continue conversando mais e mais com você, tá? Então, pesquise o cliente. Elabore um mapa de interesse. O senhor está tentando me dizer é que, gráfico, relacionamento do cliente com a empresa, conhecimento sobre a necessidade do cliente, conhecimento sobre o potencial de compra e conhecimento sobre gostos e estilos do cliente. Sabendo isso, você vai saber o imóvel que o cliente quer, o imóvel ideal para ele. Já aconteceu de eu falar com o cliente assim, olha, esse imóvel aqui é próximo do trabalho da tua esposa. E ele gostar disso. E está procurando um imóvel totalmente, uma região totalmente diferente. Então é saber as necessidades do cliente, às vezes que coisas que nem ele está vendo, porque às vezes o cliente está procurando um imóvel ou um produto e não é exatamente isso que atende ele. Você, vendedor, que vai mostrar isso para ele. Tá? O mapa de interesse sempre vai balizar o preparo do corretor para avançar no atendimento e passar para a próxima etapa etapas do método. Então, você não consegue avançar etapas. Depois da abordagem, sempre vem o momento da pesquisa. Não dá para você avançar essa etapa da pesquisa. Tá? Ofereça uma demonstração envolvente a próxima etapa do método de vendas. Encante as pessoas, entregue sempre mais que o esperado, supere as maiores e mais otimistas expectativas. Então, oferecer uma demonstração envolvente. Peraí.